No fim de 2025, sem anúncio, sem manchete de primeira página, uma linha foi cruzada pela primeira vez em décadas. O ouro ultrapassou os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e se tornou o maior ativo de reserva do planeta, medido por valor. Pare um instante nisso. Por mais de meio século, a promessa do governo americano foi o lastro onde o mundo guardava sua segurança. E em silêncio, instituição por instituição, esse lastro foi sendo trocado por metal. Não foi pânico, não houve corrida aos bancos, não houve gritaria nos mercados. Foi o contrário disso. Foi metódico, foi paciente, foi feito por quem tem acesso aos dados que você não vê. Bancos centrais comprando ouro em volume recorde por 3 anos seguidos. Gigantes de energia travando contratos de 2 décadas. Governos criando reservas estratégicas de metais que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. 3 movimentos, 3 tabuleiros diferentes, e quando você os coloca lado a lado, eles desenham a mesma figura. A pergunta que este vídeo persegue não é o que está acontecendo, é outra, mais incômoda. O que essas pessoas sabem que faz com que todas elas, ao mesmo tempo, parem de confiar no papel e corram para o que é físico? Vamos começar pelo dado mais concreto, porque ele é a base de tudo. Entre 2022 e 2024, os bancos centrais do mundo compraram mais de 1.000 toneladas de ouro por ano, 3 anos consecutivos acima dessa marca. Para você ter dimensão, o pico de 2022, 1.082 toneladas, foi o maior nível de compra líquida desde 1950, 75 anos, e na década anterior, a média anual girava em torno de 470 toneladas. Em 3 anos, as instituições mais conservadoras do planeta praticamente dobraram o ritmo de acumulação. Por que isso importa? Porque Banco Central não é especulador. Ele não compra ouro para revender com lucro no mês seguinte. Ele compra ouro como seguro, um ativo que não é a dívida de ninguém, que não pode ser congelado por decisão de outro governo, que não evapora num ajuste compulsório de liquidez de mercado. Quando um banco central acumula ouro, ele está dizendo, em linguagem técnica, uma única coisa: estou reduzindo minha confiança no sistema atual. E há um nome no centro disso. O Banco Nacional da Polônia foi o maior comprador, somando 102 toneladas só em 2025, elevando suas reservas a 550 toneladas, cerca de 28% de tudo que o país guarda. Não é um país periférico fazendo um gesto simbólico. É uma economia da fronteira oriental da Europa blindando suas reservas de forma deliberada, e o governador já sinalizou que quer ir além, mirando 700 toneladas. Agora, o detalhe que separa este canal de um noticiário comum. Em 2025, o ritmo de compra desacelerou, 863 toneladas, uma queda de 21% sobre o ano anterior. E aqui está a leitura. Essa queda não foi perda de interesse, foi disciplina de preço. O ouro estava batendo recordes seguidos, e mesmo assim a compra continuou, só mais cautelosa. Quem desacelera mas não para diante de um preço recorde não está atrás de barganha, está atrás de posição. A questão é, se as instituições mais informadas do mundo estão saindo do papel e indo para o metal físico, esse instinto ficou só no ouro? Ou ele apareceu também em outro lugar, onde a aposta não é só guardar valor, mas garantir que algo essencial não falte? A resposta está na energia, e o padrão se repete de forma quase idêntica. Em 2025, os desenvolvedores de gás natural liquefeito dos Estados Unidos assinaram contratos de compra e venda para 40 milhões de toneladas por ano, o maior volume desde 2022. Mas o número que interessa não é o volume, é o prazo. Cerca de 95% desses contratos são de 20 anos. Pense no que significa travar um acordo de 20 anos sobre um recurso físico, num mundo onde ninguém sabe como vai ser o próximo ciclo. Você não faz isso por oportunismo, você faz isso porque concluiu que, no futuro que está se desenhando, o acesso garantido vale mais do que o preço flexível. É a mesma lógica do Banco Central comprando ouro, trocar a liquidez conveniente pela segurança do que é tangível. E aqui também há nomes reais. Em setembro de 2025, a Total Energies e a estatal sul-coreana KOGAS, uma das maiores importadoras de energia do mundo, assinaram o fornecimento de 1 milhão de toneladas por ano, por 10 anos. E essa foi só uma peça. No mundo todo, 2025 fechou com um recorde histórico de contratos de longo prazo de gás liquefeito.
mais de 100 milhões de toneladas por ano, travadas em acordos de 5 anos ou mais. Repare no que está acontecendo nos bastidores. Enquanto a maioria das pessoas vê preços de energia subirem e descerem no curto prazo, os grandes compradores, estados e suas estatais, estão calmamente prendendo fornecimento por décadas. Eles estão tirando da mesa, peça por peça, a oferta que estará disponível quando o aperto chegar. Quem trava 20 anos hoje, garantiu que quando faltar, não vai faltar para ele. E é aqui que os dois tabuleiros começam a conversar. Quem compra ouro está protegendo o valor. Quem trava energia de longo prazo está protegendo o abastecimento. São defesas diferentes contra a mesma ansiedade de fundo. A percepção entre quem tem informação privilegiada de que estamos entrando numa fase em que ativos reais vão ser disputados e o papel vai valer menos. Mas energia e ouro são os tabuleiros visíveis. Existe um terceiro, mais técnico, quase invisível para o público, e é nele que a disputa já saiu do campo da precaução e virou conflito aberto. Esqueça por um momento o ouro e o gás. Há uma categoria de recursos da qual quase ninguém fala nos jantares de família e que move o tabuleiro com mais força do que os dois juntos: os minerais críticos. Os números aqui são desproporcionais. Segundo o relatório do CSIS, um dos principais centros de análise estratégica do mundo, a China produz apenas cerca de 10% do lítio, cobalto, níquel e cobre globais, mas controla entre 65% e 90% do processamento desses metais. Leia de novo. Não é sobre quem tira da terra, é sobre quem transforma. E quem transforma, decide quem recebe. E essa alavanca já foi acionada. Quando restrições foram impostas sobre o antimônio, um metal que você nunca pensou na vida, mas que é vital para a defesa e eletrônica, as exportações chinesas desse material caíram cerca de 97%, e o preço global subiu aproximadamente 200%. Praticamente triplicou, sem um único vetor de projeção cinética estratégica disparado, só uma assinatura, uma licença negada e uma cadeia industrial inteira do outro lado do mundo sentindo o aperto. Agora observe a resposta, porque é aqui que o círculo se fecha. Em fevereiro de 2026, os Estados Unidos criaram o Project Vault, uma reserva estratégica nacional de minerais críticos, sustentada pelo maior financiamento da história de 92 anos do Banco de Exportação americano. Pare e reconheça o que isso é. É um Estado criando uma reserva de metais, exatamente como bancos centrais criam reservas de ouro, exatamente como estatais travam reservas de energia. 3 tabuleiros: ouro, energia, minerais. E em todos os 3, o mesmo movimento: sair do que é abstrato, acumular o que é físico, garantir o acesso antes que o acesso vire arma. Aqui é onde eu preciso ser honesto com você, porque é o que separa análise de fantasia. Não existe um documento provando que esses atores se sentaram numa sala e combinaram a jogada. O que existe são os fatos, e eles são todos verificáveis. As toneladas de ouro, os contratos de 20 anos, as reservas de minerais, as datas. A coordenação é a leitura, é o padrão que emerge quando você sobrepõe os 3 movimentos e percebe que eles rimam. Não é uma reunião secreta, é algo talvez mais inquietante. Gente diferente, em lugares diferentes, lendo os mesmos dados e chegando à mesma conclusão ao mesmo tempo, e agindo sobre ela. A elite não precisa conspirar quando todos enxergam o mesmo horizonte. Então fica a pergunta que abre o próximo capítulo desta investigação. Se quem tem a melhor informação do mundo está, neste exato momento, trocando papel por ativos físicos e travando recursos por décadas, o que exatamente eles estão vendo no horizonte que nós ainda não estamos? E quando essa figura que eles desenharam finalmente aparecer para todo mundo, vai sobrar alguma peça física no tabuleiro para quem chegou atrasado?